Bom, gente, então boa noite aí mais uma vez. Sou o Josman, para quem não me conhece, acho que todo mundo que tá aqui me conhece, né? Acho que a Sabrina, só que não. É a sua primeira semana, Sabrina? Isso, é a primeira aula que eu tô tendo, na verdade. Olha só, muito bem-vinda. Você fala da onde? Eu sou daqui de Angatuba. Ah, legal, temos mais uma conterrânea aí pro pessoal. Isso. Beleza, então seja bem-vinda aí, espero que você goste das aulas. Que essa primeira aula aí seja uma aula que desperte mais seu interesse no cursinho. Uhum. Obrigada. Imagina, precisando, estamos aí. Então, vamos começar a aula então, gente. Estamos aí na nossa aula 27 já, né? Tá passando rápido pra caramba. Nós estamos aí previstos para ter umas 40 aulas, mais ou menos, 38. Então já estamos caminhando para o final aqui da parte da matemática isolada, né? Depois vai ter a parte de matemática em conjunto com outras matérias, mas isso é um assunto para a gente falar mais para frente. Beleza? Então, assim, vamos aí para mais uma aula. Hoje a gente tem um conteúdo aí que acredito que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, na, da escola, né? Ou em algum outro cursinho que vocês fizeram, né? E relacionado à matemática financeira, né? Matemática de compra, de venda, né? Que relaciona aí a questão de porcentagem, lucro, prejuízo e juros, tá? Então, a gente vai tratar um pouquinho disso daí, contextualizando vocês no assunto. Então, como sempre, vamos começar por uma introdução. Então, a matemática financeira é a área da matemática que, como o nome sugere, ele diz respeito ao trabalho com as finanças, ao trabalho com o dinheiro. Né? Trabalhar com dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil, pois existe domínio de porcentagem, de conceitos importantes, de análise de gráficos e afins. Por meio da porcentagem, do aumento, do desconto, dos juros ou do rendimento, a matemática financeira traz ferramentas para lidar com as situações que envolvem dinheiro. Então, com a matemática financeira, a gente consegue resolver problemas que com outras aplicações não seriam possível, né? Então, os conceitos básicos de matemática financeira são capital, acréscimo, desconto, lucros, juros, taxa de juros e montante. Tá? Eu não vou entrar a fundo para explicar o que é capital, né, o que é montante, por exemplo, o que é taxa de juros, que essas questões elas remetem a algumas coisas mais complexas de serem entendidas, né? Então, como essa aula ela é a primeira aula que está falando de assuntos de matemática financeira, então, se vocês tiverem curiosidade, fiquem à vontade em pesquisar sobre o que é o capital, né? Vocês vão ver que tem uma infinidade de coisas só relacionadas ao capital, né? Acréscimos, descontos, juros e lucros, vocês devem ter alguma coisa em mente já, de acordo com compras que vocês fizeram ou que acompanharam alguém fazendo. Então, vocês mais ou menos têm na cabeça o que são esses termos, né? Então, vamos prosseguir. Vamos começar então pela porcentagem, né? A porcentagem, ela é representada por esse símbolozinho aqui, né? Conhecidíssimo, e que ele consiste na divisão de um número qualquer por 100, né? Então, ó, por exemplo, a expressão 25%, né? O que significa o porcento? Significa que 25 partes de um todos foram divididas em 100 partes. Ou seja, o 25 foi dividido por 100. Então, na própria fala, quando a gente fala 25%, essa ideia do porcento remete a por 100. Então, está sendo dividido por 100. Tá? Então, ó, há três formas de se representar uma porcentagem: a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. A gente vai ver já já cada uma delas. Tá? Então, ó, o cálculo do valor representado por uma porcentagem geralmente é feito a partir de uma multiplicação de frações ou de números decimais. Por isso, o domínio das quatro operações, seja elas a soma, multiplicação, divisão e subtração, é de fundamental para a compreensão e calcular corretamente a porcentagem. Então, parece coisa boba, mas a gente conseguir dominar as questões de multiplicar, de dividir, de somar e subtrair é fundamental para a gente conseguir compreender e fazer os cálculos relacionados à porcentagem. Né? Então,
a gente vê que uma coisa vai levando a outra. Então vamos aí para a representação de uma porcentagem, né? As formas de representar. Então primeiro, a gente tem a forma percentual, né? Então, ó, a representação na forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo porcento, né? Desse símbolo que a gente falou no slide anterior. Então, ó, aqui a gente tem uns exemplos. A letra A aqui, 5%. B, 0,1%. C, 150%. Então, quando aparece essa forma direta aqui, a representação ela está em forma percentual. Vamos agora falar da forma fracionária. Fracionária, você já tem em mente, relaciona a fração, né? Então, para a realização de cálculos, uma das formas possíveis de representação de uma porcentagem é a forma fracionária, que pode ser uma fração irredutível, que é uma fração irredutível, uma fração que não pode se simplificar mais, ou uma simples fração sobre o número 100, certo? Então, ó, vamos para o exemplo aqui, ó, 25%. Então, ó, 25% ele pode ser representado como 25% não é 25 de um todo sobre 100? Então, ó, 25 sobre 100. Então, se a gente simplificar isso daqui, dividir por 25, a gente vai chegar em 1/4. Então, essa forma aqui, 25%, e a forma 1/4, são as formas fracionárias possíveis de uma porcentagem, tá? Então, isso aqui a gente utiliza mais quando for fazer cálculo mesmo, né? Que for precisar de um determinado valor, que é bastante utilizado a forma fracionária. Terceira e última forma de representação de uma porcentagem é a decimal. A forma decimal é uma possibilidade de representação também. Para encontrá-la, é necessária a realização da divisão. Então, se a gente chegar aqui, pegar o exemplo do slide anterior, pegar o 25%, ela é obtida através da divisão de 25 por 100. Então, aqui a gente fez a simplificação, certo? Agora aqui, a gente vai fazer a divisão, né? Então, tanto se eu dividir o 25 por 100 ou se eu simplificar e depois dividir 1 por 4, a gente vai chegar no valor de 0,25. Esse 0,25 também é uma representação de porcentagem, tá? Então, esse 0,25 também representa o 25%, beleza? Tudo bem até aí? Deu para entender? Deu sim. Alguém tem alguma dúvida? Todos podem confirmar, por gentileza? Vou pedir o retorno de todo mundo, hein, gente? Sem problemas. Sem dúvidas. Ok. Naliane, tudo certo também? Bom, acho que ela está com algum problema de responder. Mas beleza, vamos prosseguir aqui. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá, galera? Eu vou sempre estar pedindo a confirmação aqui. Vocês entenderam? Não entenderam? Aí só respondem no chat sim, não. Só para a gente ter uma interação aqui, uma dinâmica maior na aula, beleza? Bom, vamos seguir. Então, às vezes a gente quer representar uma não, perdão, uma porcentagem de um jeito diferente da que ela já está representada, né? E para isso, a gente tem alguns macetes, né? Então, ó, primeiro macete aqui, ó. Lembrando que a nossa base ela é decimal, então, ao dividir por 100, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. O que quer dizer decimal? Quer dizer que eu consigo movimentar as vírgulas aqui na hora da divisão, né? Sem ter problema nenhum, né? Sem alterar o valor, tá bom? Então, da forma percentual para a forma decimal. Então, aqui eu tenho 30%. Então, o que eu tenho que fazer? Deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula, ela está aqui, né? Que é 30,00000%, né? Então, ó, se ela está aqui, eu vou deslocar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, fica 0,3, sem nada aqui, né? Sem o símbolo de porcentagem. Como eu desloquei 2 casas para a esquerda,
esse símbolo de porcento aqui, ele vai subir, tá? Então, 0,30 é equivalente a 0,3. Mesma coisa aqui no 5%. Nossa, mas o 5% aqui só tem uma casa aqui. Então, o que a gente tem que colocar? Tem que colocar mais um zero, né? Lembrem-se que tanto daqui para cá quanto daqui para cá, a gente tem números zeros aqui. O que vai definir isso é a vírgula, tá? Então, como a gente tem aqui uma casa, passou para cá, duas casas, não tem nada, tem que acrescentar o zero. Então, a representação final fica 0,05, tá? E aqui, o 152%, a vírgula está aqui, vai andar uma, duas. Ficou 1,52, tá bom? Então esse é o primeiro macete. O segundo macete, processo inverso. E a gente está na forma decimal e a gente quer representar na percentual. Como que a gente faz? Exatamente o contrário do macete 1. Se a gente andou duas casas para a esquerda, agora a gente vai andar duas casas para a direita, tá? Então aqui, ó, a gente tem o primeiro exemplo, 0,23. Se a gente anda duas casas para cá, vai dar o 23%. Como a gente está voltando para a forma percentual, vai aparecer o símbolo porcento aqui. A mesma coisa no segundo exemplo, 0,111. Aí, uma, duas para cá, ficou 11,1%. 0,8, mesma coisa. Opa, cadê daqui? Tem um zero aqui. Então passa mais um, 2. Então vai ficar 80%. E 1,74, uma, duas, 174%. Beleza? Deu para entender o macete, galera? Deu para me pegar bem? Sim, não, mais ou menos. Naliane também? Naliane tá por aí? Tá conseguindo me ouvir? Beleza. Qualquer dúvida, só interromper. Vamos seguir aqui, gente. Nossa, tá passando rápido o tempo hoje, hein? Bom, agora, como de costume, vamos fazer alguns exercícios de fixação de conceitos, né? Tudo que a gente viu aí até agora. Então, o primeiro exercício aí, ó, passe da forma percentual para forma decimal. Então, a gente tem aí todas as representações aí de A até D em porcentagem, né? Eu quero que vocês passem da forma decimal, assim como foi aprendido lá no primeiro macete, tá? Então, ó, 32%. Qual que seria a representação dela decimal? Pode escrever, pode falar, fiquem à vontade. O que vocês acham? Desliguei o microfone aqui que eu dei uma tossida braba aqui. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Temos aí 3 respostas. Alguém mais se habilita a arriscar? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Bom, todo mundo falou aí 0,32. Vamos ver. Exatamente, 0,32. Certinho. Pegou? Passou 2 casas para cá, beleza, fechou. Segundo exemplo agora, galera. 47%. Como que ficaria?
Quem mais? Quem mais? Faltou alguém? Beleza. Deixa eu ver se tá faltando mais alguém. Acho que não, né? Beleza. Então, todo mundo aí disse que é 0,47. Vamos ver. Isso aí. 0,47. Terceiro exemplo, letra C. 72,5%. Como que fica? Tá, tá, tá. Todo mundo falou? Faltou alguém? Deixa eu ver. Vamos ver. 0,725, gente. Isso mesmo. A Ana falou 7,25. Você entendeu o porquê que é 0,725, Ana? A gente começa a contar a partir do lugar que está a vírgula, tá? Então, se tivesse, por exemplo, 725 aqui, aí sim contaria uma, duas, aí viria para o 7,25. Só que como está no 72,5, aí passando duas para cá fica 0,725, beleza? Então vamos para o último exemplo aí, gente. 110%. Como que é a representação? Vamos lá, gente. Todo mundo respondeu? Ângela, respondeu também? Arriscar também? Não, beleza. Bom, vamos lá. 1,10. Aí vocês podem me falar, nossa, tá ficando louco. Tá ficando louco que você mostrou pra mim ali que 110%. Não é 100%? Tá estranho isso aí? Não é 100% máximo? Não, gente. Porcentagem não se limita a 100%. O que o 100% quer dizer? Ele quer dizer a totalidade de uma determinada quantia. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Um computador. Um computador pesa 2 quilos. O computador pesa 2 quilos no notebook. Então, esse 2 quilos é o total que ele pesa. Ou seja, ele é
o 100% do peso dele. Agora, se eu coloco uma caixinha de som, um celular, outra coisa, uma carteira em cima dele, essa massa dele total, se eu colocar na balança, vai dar mais do que o 2 quilos dele, né? Vai dar aí 2,5 kg, vai dar 3 quilos. Então, essa porcentagem, esse peso total final, com relação ao peso inicial do notebook, que é o total, vai ficar acima de 100%, né? Então, vai ficar 120%, 150%, né? Se dobrar o peso, se de 2 for para 4 quilos, vai para 200%, porque vai dobrar a porcentagem total, né? Então, o 100% é só para mensurar uma quantia total, mas não significa que ele é o limite máximo, tá bom? Então, talvez tenha ficado essa dúvida e espero que vocês tenham entendido com esse exemplo. Deu para pegar? Ah, legal, Angela. Se caso não tiver, eu vou apresentar algumas coisas aqui, algumas contas, né? E eu não sei se vai estar nesses macetes aí que você está falando. Caso não esteja, caso não esteja contemplado na aula, se você quiser mandar o link aqui para a gente também, não tem problema, tá? Fica à vontade. Legal que vocês sabem coisas já por conta também, beleza? E também, se não tiver contemplado na aula, pode servir para a gente melhorar para as aulas para os anos posteriores, né? Acrescentar esses macetes aí, beleza? Então vai ajudar bastante. Bom, agora vamos para os exemplos, gente. Fazendo o inverso, né? Fazendo da forma decimal para a forma percentual. Tá? Então, primeiro exemplo aqui, na forma percentual, como vocês acham que fica? Tranquilo. Boa noite aí, Ana. Até mais. Abração. Tchau, tchau. Vinte e cinco. Quem mais? Parecendo um leilão aqui daqui a pouco, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Na verdade, eu nem olhei bem, né? Eu não prestei atenção que eu estava colocando um exemplo aqui, justamente do que foi os exemplos, né, da explicação. Então, acabou que eu coloquei aqui e ficou como se fosse uma pegadinha, né? Mas foi porque eu não me atentei que era o valor do exemplo, tá, gente? Então, sim, 0,25 é o 25%. Vamos para o segundo, 0,37. E aí? Como fica? Vamos lá, vamos lá. 37%. Tá? Um detalhezinho, gente. Né? Sempre coloquem o porcento aqui na frente, tá? Então, porque pode parecer questão que ele vai dar para você converter esse valor de 0,37 para percentual. E vai estar lá o resultado 37 e 37%. Qual que é o valor certo? É o 37%. Isso até para vocês expressarem em respostas precisa do valor da porcentagem, tá?
Então, sempre que tiver em questões, coloquem a unidade, aqui no caso, porcentagem, né? Aí vai ter unidade de quilogramas, velocidade, né? E etc. Então, sempre não esqueçam de colocar o símbolo aqui, tá bom? Terceiro exemplo, 1. E agora? 1. Quanto que é em porcentagem? Cem por cento. 100%. Isso aí. Então, o 1, quando a gente está falando de porcentagem, né? E tá na forma decimal e o resultado é 1, então aquilo ali é o total, né? Aquilo é o meu total da quantia, certo? A gente utiliza muito isso em regra de 3, né? 1 porcentagem. Quanto que é... Se 1 é 100%, quanto que é 2? Quanto que é 0, tal? Né? Então, isso aí é bastante utilizado. E o último exemplo, letra D, 0,01. Como que é a representação dele em porcentagem? 1%? 1%. Beleza. Então vocês pegaram bem aí a manha dos exercícios. Fechou? Então vamos seguir. Agora vamos entrar no assunto lucro e prejuízo. Eu tô indo mais devagar do que eu previa, tá, gente? Então, eu não sei se eu vou conseguir terminar a aula. Vou fazer o possível. Quando você compra uma mercadoria, paga por ela um determinado preço, que é chamado de preço de custo. E quando você vende uma mercadoria, estabelece para esse produto um valor correspondente ao produto, que é chamado valor de venda. Então aqui eu estou me colocando na situação de um comerciante, tá? Pode ser de um comerciante, de um vendedor ambulante, ou quando nós mesmos desejamos comprar, ser revendedor, né? Comprar um produto para depois vender. Né? Isso acontece muito aí com a questão de bijuterias, a questão de picolés, entre outras questões aí que podem ser aplicadas. Então, o preço de custo de uma mercadoria é formado por todas as despesas que são geradas pela aquisição da matéria-prima, pela fabricação. Então, inclusive pelos custos de instalações, falei errado aqui, matéria-prima, pela fabricação, né, inclusive os custos nas instalações, pela estocagem, pelo transporte e pela manutenção do produto. Então, esse produto, até chegar a mim, ele tem um processo, né? Ele tem o material do que ele é feito, né? De onde que ele é extraído, de onde que ele é transitado, qual que é o processo que é feito na indústria até chegar até mim. Então, o preço do custo que eu estou comprando é embasado em todas essas questões, tá? Então, esse é o preço de custo. Aí, ó, o preço da venda é o valor cobrado ao consumidor e deve cobrir o custo direto da mercadoria, produto, serviço, das despesas variáveis, como impostos, comissões, etc., as despesas fixas proporcionais, né, aluguel, água, luz, telefone, salários, entre outros. E, além de tudo, esse preço de custo ele deve prever um lucro. Ou seja, então a gente tem aqui o preço de venda, né? Preço de custo, perdão, que eu falei lá que envolve todas aquelas questões antes de chegar a mercadoria até mim, né? E o preço de custo, que é o preço que eu vou vender, eu tenho que, conforme considerando todas essas variáveis aqui, né? Qual que é o produto, qual que é a mercadoria, qual que é o serviço, né? Qual que é a despesa dos impostos, das comissões, né? Que eu estou comprando esse produto, né? As despesas fixas, né? Qual que é o aluguel do meu estabelecimento, qual que é a água, quanto que é a água, quanto que eu gasto de luz, telefone, salários dos meus funcionários, etc. E entre outros custos, né? E esse custo ele tem que ser maior do que o meu preço de venda,
Por quê? Porque senão não tem lucro, senão não compensa para mim vender. Né? Se eu vou ter prejuízo, ou se eu não vou ter lucro nenhum, não tem porquê eu comprar um produto para revender, certo? Então, partindo disso, esse preço de custo ele deve se prever algum lucro, certo? Então, parece meio confuso, mas se a gente for analisando item por item, relacionando a que eu preciso ter um lucro para mim ter sucesso nas minhas vendas, a gente consegue compreender essa questão. Tá? Então, ó, tem uma tabela resumo aqui, lucro e prejuízo, certo? Então, ó, qual que é o preço de custo? Ele é o preço de produção, custo de produção mais estocagem, custo de manutenção mais impostos, custo de transporte, ele é igual ao preço de custo, tá? Somando essas três coisas. Agora, ó, custos diretos no produto, despesas variáveis, ou seja, comissão, impostos, que nem eu falei lá no slide anterior também, e as despesas fixas proporcionais, que estão lá de salários, tamanho da minha empresa, quanto que eu pago de aluguel, eventualmente, tudo isso vai ter que ser incluso no preço da venda, tá? Então, a compra ou venda da mercadoria pode ser efetuada com lucro ou prejuízo. Então, o que que eu vou fixar? No lucro, né? Eu não quero ter prejuízo, beleza? Deu para pegar toda essa burocracia que eu falei aqui da questão do lucro, do prejuízo e desses valores de preço de custo de venda? Deu para entender? Ou ficou confuso? Aqui a gente percebe que a matemática ela não fica apenas na questão de fatores, né, de cálculo, né, de números. Então aqui a gente parte dos números para compreender um problema, né? Para compreender um processo complexo que é a venda e compra de produtos, né? Então aqui a gente já começa a aplicar um pouco mais a matemática, né? Então esse eu acho o lado interessante da matemática financeira, que a gente consegue visualizar essa matemática sendo aplicada com mais facilidade, tá? Então é um assunto bem interessante que dá para ser bem explorado, tá? Bom, vamos continuar. Estamos aí já com 13 minutos para acabar a aula. Talvez eu prolongue um pouquinho mais, se vocês permitirem, só para avançar um pouquinho mais. Então vamos lá. Então, ó, quando o preço de venda é maior que o preço de custo, dizemos que a venda foi efetuada com lucro, né? Então, ó, o preço de custo e o preço de venda, a relação aqui sendo menor, né, o preço de custo, eu tenho o lucro. Então a gente tem a equação V menos C, né? V menos C igual a L. E o contrário? O contrário, a gente tem prejuízo, né? Quando o preço de venda ele é menor que o preço de custo, então dizemos que houve um prejuízo na operação da venda, né? Então eu tô vendendo menos do que eu tô comprando. Ué, como assim? Então eu tô gastando dinheiro e não tô recebendo de volta na minha venda, eu tô recebendo menos do que eu tô comprando, então não tá certo isso, né? Então aí começa a dar os prejuízos. Isso não em questão só de comércio, tá, gente? Qualquer coisa, qualquer organização empregatícia que tem entrada e saída de dinheiro, que envolve trabalho, vai ter sempre relacionado a isso, tá bom? Então, a gente vê que é uma questão bem complexa de se analisar. Bom, agora para fazer um exercício de aplicação relacionado a lucro e prejuízo. Então vamos lá. Paulo comprou um aparelho telefônico por R$ 900. Ao chegar em casa, seu irmão mais novo interessou-se pelo aparelho. Então ele decidiu vendê-lo para o irmão por R$ 1.150. Então qual foi o lucro que Paulo obteve com a venda? Então, considerando o que eu falei nos slides anteriores, quanto que vocês acham que dá o lucro de Paulo? Eu vou aguardar uns 2 minutinhos aí.
Beleza. Todos estão concordando com as respostas. Vamos ver. Exatamente. Como eu disse, o lucro ele é a diferença do valor da venda e o valor de compra, né? Então, se você fazer quanto que ele fez a venda, quanto que ele fez a compra, diferença, a gente tem o valor de R$ 250. Então, ele ficou com R$ 250 a mais do que ele tinha, né? Então, ele teve um lucro, tá bom? Então, exatamente. Bom, vamos entrar agora em juros, tá? Juros aí é o último tema da nossa aula, mas eu acredito que seja o mais extenso um pouquinho, né? Mas, inclusive, ele não tem, se eu não me engano, não tem exercício de aplicação, tá? Então, vamos começar aí pelos juros simples, né? Então, nos juros, a gente tem os juros simples e o juro composto. Então, vamos começar pelos juros simples. O que é o juro simples? É uma modalidade de capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital principal. Nessa modalidade, os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes, como acontece com juros compostos. Meu Deus do céu, o que é isso? Não entendi nada dessa frase. Calma, vamos entender. Então, os juros simples, eles são geralmente relacionados com as prestações de curto prazo e são aplicados, por exemplo, sobre uma quantia de dinheiro emprestado ou em compras a prazo. Então, ó, quem não conseguiu entender, vamos observar a seguinte situação, tá? Então, aqui a gente tem a Maria. Olha a Maria aí, ó. Olha a Maria. Peguei um exemplo sem saber que a Maria ia coordenar a aula hoje, ó, mas é a Maria. Vamos lá, Maria. Vamos ver o que você aprontou, Maria. Maria é cliente de uma famosa loja varejista e deseja comprar um notebook. Então, o vendedor recomendou duas formas de pagamento: R$ 1.000 à vista ou em 5 parcelas com juros simples de 100%, 6% ao mês. 100% não dá, né? Enfim, 6% ao mês. Então, ó, como a Maria não tem esse dinheiro em mãos, ela não tem o dinheiro para pagar à vista. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pagar parcelado, né? Então, ó, resolveu comprar um notebook a prazo, o que ele custará o seguinte valor. Então, aqui a gente tem R$ 1.000 dividido em 5 vezes, que corresponde a R$ 200. Por que 5 vezes? Porque é 5 parcelas, certo? Então, dividindo aí o 1.000 por 5, vai ficar R$ 200 por mês. Contudo, a gente tem aí o acréscimo, né? A gente tem um acréscimo de 6% ao mês. 6% do quê? Então, ó, 6% de juros ao mês, como que vai ficar isso daí? O que é 6%? Não é 6 dividido por 100? Né? A gente viu lá que o porcento é por 100. Então, ó, se a gente dividir o 6 por 100 e multiplicar pelo valor pago ao mês, né, que é o 200 que a gente achou aqui, a gente vai ter um valor 12. Né? Então, ó, cada parcela terá um acréscimo de R$ 12. Né? E o seu novo valor será R$ 212 ao mês, não mais 200. E ao total, ela pagará 1.060 no notebook, não mais R$ 1.000. Tá? Então, esse 60 a mais se dá de acordo com os juros. Nesse caso, os juros simples. Tá? Deu para entender, galera? Exatamente. Na forma decimal dá o 0,06. E aí, se eu tiver na forma decimal, por exemplo, antes de fazer a multiplicação, eu quero passar para a forma decimal. Passei para a forma decimal. Eu preciso dividir por 100 aqui? Não. Eu só pego o 0,06 e multiplico por 200, que já vai dar o 12 direto. Tá? Então, vocês têm as formas como vocês preferirem para fazer o cálculo. Tá? Como vocês entenderem melhor. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu? Sabrina também, tudo certo? Beleza. Legal. Então, vamos passar agora. Tem isso daqui ainda. Então, galera,
aqui a gente viu a aplicação do juros simples, né? Sendo aplicado direto nos cálculos. E quando a gente tem valores determinados, né? A gente consegue calcular o juros simples por fórmula. Então, para calcular o juros simples, também podemos utilizar uma fórmula que relaciona capital, juros, taxa de juros e tempo. Como eu falei, eu não vou adentrar no que é capital e etc. Se vocês quiserem, eu posso até mandar algum material explicando o que é o capital. Tá? Mas o capital é a base para a rotação econômica no país. Tá? Então, como que a gente sabe que o capital está bem ou está mal? Analisando a moeda, analisando a sua rota na bolsa de valores, como que está, se está valorizada, está desvalorizada, etc. Então, isso é um assunto muito bem complexo de se analisar e de se ver. Tá? Então, ó, a gente tem a formulinha J igual a C, Czão, né, C grande, vezes I pequeno, vezes T pequeno. O que é cada uma dessas coisas? O J é os juros. O C é o capital. O I é a taxa de juros. E o T é o tempo. Tá? Então, como que a gente chegou nesses 6% de juro ao mês aqui? Considerando todos esses fatores. Tá? Chegando nisso, a gente tem o valor dos juros aqui. Tá bom? Então, ó, há também uma fórmula que relaciona montante, juros e capital. Então, se eu tenho o meu capital, eu tenho meus juros, eu consigo achar o meu montante. Também não vou adentrar no assunto do que é o montante, mas também é relacionado a uma determinada quantia de dinheiro, basicamente. Tá? Uma quantia de dinheiro base, ali que eu vou estar ganhando no final. Tá? Então, seria mais ou menos relacionado a isso. Tá bom? Então, aqui a gente tem o M montante, C capital e J juros. Beleza, gente? Deu para entender aqui? Bom, agora que você já conhece, né, eu apresentei ali o que é o juros simples, também é importante entender como que funciona o juros composto, né, chamada aí capitalização acumulada. Os juros do período são incorporados ao capital, constituindo um novo capital para cada período que será utilizado para o cálculo de novos juros. De novo, meu Deus, o que significa tudo isso? Calma, vamos lá. Então, para você visualizar a diferença entre essas duas modalidades, observe o próximo slide, a tabela comparativa para um capital inicial de 10 mil reais, né, aplicado por um período de 5 meses e com taxa de juros 2% ao mês. Então, vamos olhar a tabela aqui. Então, desse lado a gente tem o juro simples, desse lado a gente tem o juro composto. Como vocês percebem, aqui a gente tem juros ao mês, aqui capital mais juros, e aqui a mesma coisa. Só que qual que é a diferença? A diferença é que aqui é o juros composto e aqui é o juros simples. Então tem uma aplicação diferente. Como a gente viu, aqui vai ser 200 reais ao mês fixos, certo? Então, ó, aqui vai ser 200 reais aqui ao mês. Então, com o capital mais juros, eu vou ter esse 10 mil mais os 200 reais. Então, eu vou ter 10.200. No próximo mês, a mesma coisa. É fixo. Então, aqui vai aumentar de 200 e 200. Até chegar no meu quinto e último mês aqui, para inteirar 11 mil. Aqui não. Aqui o primeiro mês, eu faço, com relação aos juros, deste valor. Beleza. Tenho aqui o 200, meu 2%, né, do 10 mil vai dar o 200. Eu incorporo ele. Então, no final aqui vai ficar o 10 e 200, certo? Agora, no próximo mês aqui, eu não vou mais fazer com relação a 10, ao 10 mil, a conta aqui do quanto que é o 2%. Eu vou fazer do 10.200. Aí, eu fazendo 2% de 10.200, eu vou chegar em 204. Aí, esse 204, eu somo ao valor do 10 e 200 aqui, certo? Chegou aqui no segundo mês. No próximo mês eu vou ver qual que é o 2%, não mais de 10 e 200, mas o 2% de 10.404. Aí eu vou ter o valor de 208,08 e assim sucessivamente. Entenderam? Então, no primeiro mês, beleza. Peguei lá, dividi por 5 o 10 mil, né? Na verdade, não.
eu fiz o 2%, né? O 2% de 10 mil, cheguei aqui nos juros do mês de 200, certo? Então, ó, 2% deu 200 no primeiro mês, incorporei ao capital que é o meu valor base, certo? Meu valor base aqui, 10 de 200. Ah, no próximo mês não é mais o 10 mil que eu vou pegar o 10 de 200 e vou calcular o 2% dele. E assim sucessivamente. Entenderam bem a diferença? Deu para pegar? Se não pegaram, pode me falar que eu explico de novo. Legal. Então, que nem, por exemplo, vocês vão fazer uma compra na internet, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, aí a gente vê bastante compra na internet. Aí a gente vê lá quais são as formas de pagamento. Uma das formas de pagamento está escrito lá que é 12 parcelas de tal valor, mais juros. Não está falando ali se é juros compostos, se é juros simples. Como que eu consigo ver isso? Fazendo a conta. Se eu fazer a conta e ver quanto que eu vou pagar no próximo mês, eu vi que aumentou o quanto que eu vou pagar ali, tem alguma coisa estranha aí, né? Por que está aumentando? É por causa dos juros compostos, né? Agora, se a minha parcela for simples, né, for o juros simples, sempre vai aumentar ali o mesmo valor, tá? Bom, da mesma forma que do juro simples, pelo juro composto a gente consegue calcular utilizando fórmula, né? Então aqui a gente tem a fórmula M igual a Czão vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. Então o que é o M? O M é montante, mesma coisa do outro lá, do outro exemplo. Qual que é o C? O C é o capital. O I é a taxa de juros, né? O quanto que esse juros está cobrando. E o T é o meu tempo aí que vai ser contabilizado em meses, em dias, assim, enquanto for a medida de tempo, tá? Bom, gente, consegui terminar a aula. Consegui terminar a aula aí bem em cima do horário, mas consegui terminar. Então aí eu coloquei algumas referências para vocês lerem, tá? Então é bom vocês explorarem um pouquinho mais, tá? Vocês podem ouvir algumas vezes que Brasil Escola não é uma boa referência, Mundo Educação não é uma boa referência, não é uma boa referência para citar em trabalhos, tá? Mas para estudar, são ótimas referências, tá? Então, e a partir deles também vocês podem pegar bases para explorar outros conteúdos, tá bom? Então aí a gente disponibilizou aqui os links para vocês acompanharem algumas coisas mais escritas. E também as nossas videoaulas, né? Não nossas, né? Mas aqui as videoaulas recomendadas para vocês assistirem a respeito do tema. Para quem tiver alguma dúvida na minha explicação, quiser ver outro professor explicar, também tá tudo lá, né? Nessas videoaulas, beleza? Sigam mais uma vez as nossas redes sociais, tá, gente? É muito importante que vocês sigam, tá? Toda semana a gente vai estar falando aqui. Nós estamos postando conteúdos aí diariamente, tá? Então é bem interessante que vocês participem com a gente, tá bom? E aqui um recadinho, né? A gente sempre deixa um recadinho. Não deixem de fazer os exercícios, tirar dúvidas com os professores para aplicar os conceitos aprendidos em aula. Contem conosco para o que vocês precisarem. Então, depois da aula aqui, beleza. Acompanhei a aula certinho. Como que eu vou saber se eu aprendi mesmo ou não? Tentando fazer exercício, tá? Tentando fazer exercício, a gente consegue ver onde que estão as nossas dificuldades, aonde a gente pode melhorar aí, tá? Para prosseguir, tá bom? Gente, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Ana, Liane,